We've been looking at the raising of the temple, Então, temos estudado a erguição do templo, and by way of recap, para que possamos recapitular. we'll just put down what we've covered so far. Eu vou só colocar o que já cobrimos até agora. We've been talking about Solomon's temple, Temos falado sobre o Templo de Salomão and we will conclude e a gente vai concluir. this study hopefully in this session. E ele espera que concluamos o estudo nessa sessão. We identified 1989 Temos identificado 1989 to 9/11 até 11 de setembro, as the time period when the stones are cut out of the quarry. no período em que as pedras foram cortadas da pedreira. How do I spell stones? P-A-B-E-D-R-A. R-A. So we have the S, in the plural, yeah. so we have the stones cut out of the quarry, Então temos as pedras cortadas da pedreira. and we discussed what those stones represent. Discutimos o que essas pedras representam. And then from 9/11 we have the laying of the foundation. Então, de 11 de setembro temos a estabelecimento da fundação. There's no O here. Oh, it's just This. Then, okay. Sorry. put the thing here. Yeah. A-O. And then a snake on the A. Yeah. Snake. Snake, yeah. Temos a fundação And we discussed what the foundational truths represent. e discutimos o que essas verdades fundamentais representam. And at some point, Em algum ponto, the foundation is complete, a fundação é completa and the temple building begins to go up. e aí a construção do templo começa a começar. And what we were identifying yesterday E o que estávamos identificando ontem is that the temple is complete in the history of the second angel. é que o templo é completo na história do segundo anjo. And the second angel is the history from 9/11 to midnight. E o segundo anjo é a história de 9 de setembro até meia-noite. 11 de setembro, obrigado. And what is the significance of the fact that the temple is complete Qual é a significância do fato de que o templo é completo in the history of the second angel? na história do segundo anjo? It's twofold. Tem duas partes. It means the midnight cry message Significa a mensagem do clamor da meia-noite is put in place before we come to the shut door for the priest at midnight. Isso significa que a mensagem do clamor da meia-noite é posta no seu lugar antes de chegarmos à meia-noite. And this is what Marco's been covering in the Seven Thunders of Samuel Snow. E é isso que o irmão Marco cobriu nos 7 trovões de Samuel Snow. That before we reach midnight, Que antes de chegarmos à meia-noite, which is the shut door for us here, que é a porta que se fecha para nós aqui, there is an increase of knowledge that is put in place. tem um aumento de conhecimento que é colocado no And we seu lugar. need to understand this increase of knowledge E temos que compreender esse aumento de to be conhecimento prepared for the events at midnight. para estarmos preparados para os eventos à meia-noite. And this increase of knowledge, E esse aumento de conhecimento, as in Millerite history, como na história millerita, when Samuel Snow published his article on May 2nd, quando Samuel Snow publicou seus artigos em 2 de maio, it was an increase of knowledge on the message borne by Miller. foi um aumento de conhecimento na mensagem traga por Miller. Miller's message was Daniel 8:14. A mensagem de Miller foi Daniel 8:14. So this increase of knowledge that is put in place before midnight, Então esse aumento de conhecimento que é colocado no lugar antes da meia-noite, that is the midnight cry message. esse é a mensagem do clamor da meia-noite. It is an increase of knowledge on the verses that are Daniel 8:14 to us. É um aumento de conhecimento em Daniel 8:14 para nós. And what verses are Daniel 8:14 to us? E quais são os versos de Daniel 8:14 para nós? We've spoken about this. It's Daniel 11 verses 40 to 45. Falamos sobre isso. É Daniel
11, versos 40 ao 45. So when we come to this waymark, the prediction before midnight, Então, quando chegamos a esse marco, a predição antes da meia-noite, the midnight cry message is put in place, a mensagem do clamor da meia-noite é posta em seu lugar. and it has its basis E tem suas bases. in Oh, yeah, A. it has its basis in the book of Daniel. Tem suas bases no livro de Daniel. What is interesting, O que é interessante and what we're going to elaborate on, e o que vamos criar em cima, is knowledge has been increasing on the book of Daniel. vamos elaborar em cima do entendimento de que conhecimento cresceu sobre o livro de Daniel. The light that constitutes this increase of knowledge, A luz que constitui esse aumento de conhecimento, that's the prediction before midnight. esta é a predição antes da meia-noite. It's already here. Já está aqui. But remember that truth is progressive. Lembre-se, verdade é progressiva. Bible prophecy is progressive. As profecias bíblicas são progressivas. And this light is being unsealed progressively. E essa luz tem sido aberta progressivamente. Right? So there's a message that is put in place at the prediction before midnight. Existe uma mensagem que é colocada no seu lugar antes, na predição antes da meia-noite. What is the second line of truth in connection with this symbol of building the temple? Que outra linha de verdade está em conexão com essa aqui? That's identifying a process of organization. É a de que identifica um processo de organização. And this process of organization is complete at this waymark, E esse processo de organização é completo nesse marco. before the shut door at midnight. Antes da porta fechada à meia-noite. Right? We identified a lot of the symbols in connection with the completion of this work. Identificamos muito dos símbolos em conexão com esse trabalho. Solomon started building in the 4th year. Salomão começou a construir no 4º ano, ANO, And the temple was complete in the 11th year. e o ano foi completo no 11º ano. Same. ANO. Yeah. And took 7 years to build. E precisou de 7 anos. You don't need this. Oh, don't need that. Okay. Right. So the temple was complete in Solomon's 11th year. Então o templo de Salomão foi completo no 11º ano. So we have the number 11 as a prophetic symbol, Então temos o número 11 como um símbolo profético. which is also brought to view in the fact that it was dedicated 11 months later. Também esse número aparece quando entendemos que o templo foi dedicado 11 meses antes, In the 12th year of Solomon's reign, no 12º ano de Salomão. and it was complete in the month. I didn't understand. 11th month earlier? What do you It mean by- was dedicated 11 months later. Ok. I translated it wrong. Ele foi 11 meses depois, ele foi dedicado no 12º ano de Salomão. In the 12th year of Solomon's reign, No ano 12º de Salomão. and it was complete in the month Ethanim, E foi completo no mês Etinim, which is the 7th month. que é o 7º mês. No, do some. Huh? 7th, you put the Okay. Let me make sure I'm getting all this correct. What other numbers did we have there? Que outros números tínhamos aqui? Oh yes, the temple was, and it was dedicated in the 8th year of temple construction. E foi dedicado no 8º ano de construção. What we're saying is all these numbers take on prophetic significance. O que dissemos ontem, as significâncias proféticas desse número, quais são? In the literal history, they are representing periods of time, Na história literal, representam períodos de tempo. but symbolically, they're symbols representing other developments. Mas, como símbolos, eles representam outros desenvolvimentos.
So we have the number 7 representing completion. Temos o número 7 representando completude, plenitude, completo. What is it that is complete? O que foi completo? The number 12, an organization. Número 12, organização. And this organization is being completed E essa organização foi completa at number 11, which is the prediction before midnight. no número 11, que é a predição antes da meia-noite. And while this is taking place, Enquanto isso acontece, Judas is being separated está sendo separado from the 11 disciples. dos 11 discípulos. The organization is set up and completed in a time of falling away. A organização é posta e terminada nesse período onde existe uma queda. This organization E esta organização represents the full restoration of the church triumphant, number 8. representa a completa restauração da igreja triunfante, pelo número 8. Another thing we put down yesterday, Outra coisa que colocamos aqui ontem, we said that the foundation began to be laid in the month Zif. dissemos que a fundação começou a ser colocada no mês Zif. Zif means, what do we say Zif O means? que dissemos ontem que Zif significa? It means brightness or flowers. Significa claridade ou flores. We identified Brilho. the brightness with the angel of Revelation 18 Identificamos esse brilho com o anjo de Apocalipse 18, that descended at 9/11, que desceu em 11 de setembro, and the flowers e as flores are brought by the early rain. traga pela chuva serôdia. And the early rain began to fall E a chuva serôdia começou a cair. at 9/11. A chuva temporã, obrigado. A chuva, Early rain. a chuva temporã. Okay. Zif, Zif, a brother identified for me is the second month. Zif, irmão me ajudou a identificar, é o segundo mês. And the number 2 there E o número 2 ali is identifying the second angel, identifica o segundo anjo, whose message is repeated by the angel of Revelation 18. e que a mensagem do segundo anjo é repetida pelo anjo de Apocalipse 18. And the temple was complete in the month Bull. E o templo foi terminado no mês Bul. And what does Bull mean? E o que significa Bul? Bull is the 8th month. What does Bull mean? É o 8º mês. O que significa Bul? It Harvest or means rain. rain or Rain or produce, significa chuva ou produção. right? So the rain that is coming at the end of this development, Então a chuva que vem no fim desse desenvolvimento. right? What I'm saying is you could take this agricultural model and line it up with this model that we've laid out from 9/11 to midnight. O que ele está dizendo é que a gente pode pegar aquele modelo de agricultura e alinhar com esse modelo do templo que estamos propondo aqui. What you're seeing there is the growth of a plant. O que estamos vendo lá e aqui é o crescimento de uma What you're seeing planta. here is the construction of a building. O que vemos aqui é a construção de um edifício. Right. So now, when we look at the rain that falls at the end of towards the end of this development, Então, quando vemos essa chuva que cai no fim desse desenvolvimento, right? If this building were a plant, so to speak, se esse prédio fosse uma planta, this is por the assim latter dizer, rain. essa é a chuva serôdia. But we didn't say this yesterday. Mas não dissemos isso ontem. Bull means produce, Bul significa produzir, right? It means fruit. significa fruta. Which rain falls upon the fruit to ripen it? Qual chuva cai sobre a fruta para amadurecê-la? It's the latter rain, É a chuva serôdia. right? The early rainfall does not fall upon fruit. The fruit hasn't formed yet, A chuva temporã não cai sobre o fruto não se formou ainda. right? We read the latter rain falls upon the fruit to ripen it and to prepare it for the harvest. Lemos que a chuva serôdia cai sobre o fruto para o amadurecer e o preparar, e para ser colhido. And then the harvest, what is identified as the harvest in the agricultural model O que é identificado na colheita como sendo no modelo de agricultura, is the shut door close of probation here at midnight. é o fechamento da porta da graça aqui à meia-noite. Now I'd like us to talk about the temple dedication, Agora ele quer falar um pouco sobre a dedicação do templo, because the temple was dedicated in a 14-day ceremony. porque o templo foi dedicado numa cerimônia de 14 dias. And the 14th day E no 14º dia,
D-I, não, D-I, G-I-A. The 14th day, No 14º dia, we connected with midnight through the symbol of Passover. conectamos a meia-noite como um símbolo da Páscoa. Right? The Passover was celebrated on the 14th day of the first month, A Páscoa é celebrada no 14º dia do primeiro mês. and at the very first Passover in the book of Exodus, E na primeira Páscoa, no livro de Êxodos, the angel of death passed over Egypt at midnight. o anjo da morte passa sobre o Egito à meia-noite. So there's that symbolic connection between the number 14 and midnight. Então existe essa conexão simbólica entre o número 14 e a meia-noite. So the temple is complete here, Então o templo é completo aqui. but there's a work that takes place before the shut door, which is represented as the dedication. Mas existe um trabalho que é feito antes da porta fechada, que significa a dedicação do templo. Que é a And what- dedicação do templo. What does the dedication represent? E o que a dedicação do templo representa? I think in order to understand this, Ele pensa que para entendermos isto, we need to lay the Millerite line on top of this line that we're laying out. temos que sobrepor a linha milerita em cima da linha que estamos fazendo aqui. If we look at Millerite history, Se olharmos para a história milerita, we can lay out 4 waymarks. podemos marcar 4 marcos. Let me take this off. Looking at agriculture again. I hope we're following. Ele espera que vocês estejam acompanhando ele. So if we look at Millerite history, we can lay out 4 principal waymarks. Então, quando olhamos para a história milerita, podemos colocar 4 marcos principais. Well, I won't say 4 principal, I'll say 4 waymarks in this application that we're making. Talvez principal não é a melhor palavra. Ele vai dizer 4 marcos nessa aplicação que estamos fazendo. We're looking at the history of the second angel. Estamos olhando para a história do segundo anjo. When did the second angel arrive? Quando o segundo anjo chega? April 19, 1844. 19 de abril de 1844. Oh, that's it. 19, you can put like 4, and then 1844. Okay? And what was the next waymark following the arrival of the second angel? Qual foi o próximo marco depois da chegada do segundo anjo? O próximo marco depois desse? Midnight, they said. Midnight, yeah? So that was Qual data? July 21st. Yeah, 21 of July. We come to midnight. Chegamos à meia-noite And then, e depois? I think it's what? August 15. August 15, yeah? 15 de agosto de 1844. 8. This is where you have the midnight cry. Esse foi o clamor da meia-noite. 15 de agosto foi o clamor da meia-noite. E aí depois Then temos October 22nd, 22 de outubro de 1844. 1844. Yes. So these are the waymarks of Millerite history. Então estes são os marcos da história In the milerita. history of the second angel. Na história do segundo anjo. And they parallel waymarks in our line, Eles fazem um paralelo com marcos na nossa linha. right? Certo? The second angel arrives at 9/11 O segundo anjo chega em 11 de setembro in the message of the angel of Revelation 18. com a mensagem de Apocalipse 18. October 22nd, the shut door. 22 de outubro, que é a porta fechada. É um paralelo para quê? Is the Sunday law. Decreto dominical, Sunday law. We put LD Or LD. or DD. Dominical decree. So paralleling the midnight cry
in Millerite history, Então, como paralelo ao clamor da meia-noite na história milerita, o que temos? we have the midnight cry Temos o clamor da meia-noite. in the reform movement of the 144,000. CM. Sorry, my bad. And paralleling midnight in Millerite history, E paralelo à meia-noite na história milerita. we have midnight in the reform line of the Amen. 144,000. Yeah. Amen. Amen. Yeah. Yeah. Right? So, I think we understand this, yeah? Então, ele espera que vocês tenham entendido isso, certo? This is how Millerite history, particularly the history of the second angel, gives us a template for the line of the 144,000. Então, aqui estamos mostrando como a história milerita nos dá um padrão para a nossa história. But what do we comprehend through the concept of fractals? Mas o que nós compreendemos do conceito de fractais? Fractals teach that the pattern of events that do you understand fractals here? São. Ele está perguntando, vocês compreendem fractais, o conceito de fractais? Okay. Yeah, some say yes. Okay, yeah. So a fractal is a concept of prophetic application that we use in this movement. Fractal é um conceito de aplicação profética que usamos nesse movimento. And at its most basic level, it's a pattern that repeats within itself. No seu nível mais simples, é um padrão que se repete dentro de si mesmo. I'll just give a quick illustration. Ele vai dar uma ilustração simples. Say you have an object, Vamos supor que você tem um objeto. and this object has 3 parts, E esse objeto tem 3 partes. right? It consists of, so we have this one object, and Tem- within it there's this pattern of 3. Então temos esse objeto e dentro dele tem esse padrão de 3. So this is the whole. Então esse é todo o objeto. A fractal of this object Esse é o todo. Um fractal desse objeto would be, if you take any one of the portions of it, se você pegasse qualquer uma das porções desse objeto, say we take the third portion, vamos supor que a gente pega a terceira porção, and you look at that third portion, e você olha para essa terceira porção, and you look at, you open it up to see its components. aí você abre para ver de que ela é composta. And what you will see You give- within this third portion E o que você vai ver dentro dessa terceira porção is a repetition of the pattern in the bigger portion. é uma repetição do padrão da estrutura maior. And if you take this 3, which we've opened up here, E se você pegar esse 3 que abrimos aqui, and you go further and you open up one of its components, e se você abrir um dos seus componentes, when you open it up, you'll see the same pattern repeated. se você abrir um desses componentes, você vai ver o mesmo padrão se repetindo. And it's a phenomena that is seen within nature, É um fenômeno visto na natureza, in various plants and so on. visto em várias plantas e muitas outras coisas. Right? It's a pattern that repeats within itself. É um padrão que se repete dentro de si mesmo. And we're saying that within Bible prophecy, E dissemos que dentro da profecia bíblica, we see a phenomena where this concept of the fractal is repeated. vemos um fenômeno onde esse conceito de fractal é repetido. When we look at the big picture, Quando olhamos para a figura, para a grande figura, which is this whole reform movement of the 144,000, que é todo esse movimento reformatório dos 144 mil, we know that within this big picture sabemos que dentro dessa grande figura are different portions for different groups of people. tem diferentes porções para diferentes grupos de pessoas. And these different groups, the priests, Levites, and 11th hour workers. E esses diferentes grupos são os sacerdotes, levitas e trabalhadores da hora undécima. I'll say priests. S-A-C-E is big. Is it- R is a big number. It doesn't fit okay. there. Okay, and Levites? The same, with a in the end. The same. The same With as an A. the same as English. No, sorry, the same as English. Okay. Levites. And Nethinim. Pretty much the same, Nethinim. without the H. Okay. Netinim. Yeah. Okay. The priests, Levites, and Nethinim. São os sacerdotes, levitas e netineus. But what we're saying is, and when you look at the pattern of events in the history of each of these groups,
Quando você olha para o padrão de eventos nas histórias desses grupos, the pattern of events in the big picture is repeated. o padrão de eventos nas histórias desses grupos se repetem. So if we look at the history of the priests, Se olharmos para a história dos sacerdotes, the history of the priests a história dos sacerdotes is 9/11 é 11 de setembro to midnight. até a meia-noite. Midnight is the Sunday law for the priests, Meia-noite é a lei dominical para os sacerdotes, o decreto dominical. in that the Sunday law marks the shut door. E o decreto dominical marca a porta fechada. So for us priests, when we come to midnight, your door is shut. Então, para nós, sacerdotes, quando chegarmos à meia-noite, nossa porta estará fechada. But in fulfillment of this pattern, Mas em cumprimento desse padrão, we have two waymarks intervening between 9/11 and midnight. temos dois marcos entre meia-noite, entre 11 de setembro e meia-noite. So the waymark which is the midnight cry in Millerite history, O marco, que é o clamor da meia-noite na história milerita, because the midnight cry is just before the shut door. o clamor da meia-noite é logo antes da porta fechada. There's a waymark in the line of the priest that is just before the shut door. Existe um marco na história dos sacerdotes que é logo antes da meia-noite, da porta fechada. And this is the prediction before midnight. E essa é a predição antes da meia-noite. Right? Because we've identified that this is the waymark that is just before the shut door. Porque a gente identificou já em outras linhas que este é o marco antes da porta fechada. Right? So there's a waymark which is midnight in Millerite history. Então existe um marco que é a meia-noite na história milerita, That is, that parallels a waymark in the line of the priests, que é um paralelo para algum marco na história dos sacerdotes. which falls between the prediction before midnight and 9/11. E tem que cair entre 11 de setembro e a predição antes da meia-noite. In this sense, it is midnight for the priests. Neste sentido, é a meia-noite para os sacerdotes. This waymark, and we're going to establish this, A gente vai estabelecer ainda esse marco, is 2014. é 2014. All right, so we say 2014 is midnight for the priests, Então dissemos que 2014 é a meia-noite para os levitas, para os sacerdotes. in that when we look at the pattern of Millerite history, Então quando olhamos para o padrão da história milerita, the waymark of 2014 lines up with midnight. o marco de 2014 se alinha com 21 de julho. The same way 9/11 is April 19, 1844 for the priests. Da mesma forma que 11 de setembro é 19 de abril para os mileritas. Midnight is the Sunday law for the priests. Meia-noite é a lei dominical para os sacerdotes. So this waymark, prediction before midnight, lines up with the midnight cry. Então, esse marco, a predição antes da meia-noite, se alinha com o clamor da meia-noite para os levitas, para os mileritas. So we're saying prediction before midnight. Então This is- estamos falando da predição antes da meia-noite. This is the midnight cry for the priests, A predição antes da meia-noite é o clamor da meia-noite para os sacerdotes. right? And midnight is the Sunday law for the priests. E a meia-noite é a lei dominical para os sacerdotes. What takes place at the midnight cry? O que acontece no clamor da meia-noite? There's a message, right? Existe uma mensagem, certo? That is proclaimed. Que é proclamada. Is there not? Não é isso? Ou não? I know this is heavy lifting, Eu sei que isso é uma carga pesada, but I hope we're following. mas eu espero que vocês estejam seguindo. Do take time to think about that. Tome tempo para pensar sobre isso. What happened at the midnight cry in Millerite history? O que aconteceu no clamor da meia-noite na história milerita? The saints were united, Os santos foram unidos, and they gave a message, a loud cry in the power of the Spirit. eles dão um clamor, um alto clamor no poder do Espírito. And this message did a work, E essa mensagem fez um trabalho. right? And it took place just before the shut door. E isso aconteceu logo antes da porta se fechar. I'm saying we see this in the temple dedication. Ele está dizendo que vemos isso na dedicação do templo. When we look at the illustration of, let's turn to
All right, there's a long passage, 2 Chronicles chapter 5, verses 1 to 14, Página 49, 49. on page 49 of your notes. Páginas 49 de suas notas. 2 Chronicles chapter 5, verses 1 to 14. Segundo Crônicas, capítulo 5, versículos 1 ao 14. And it says, "Thus all the work that Solomon made for the house of the Lord was finished, and Solomon brought in all the things that David his father had dedicated, and the silver and the gold and all the instruments put he among the treasures of the house of God." Assim se acabou toda a obra. Let me read the whole thing. Okay. Yeah, better. Then Solomon assembled the elders of Israel and all the heads of the tribes, the chief of the fathers of the children of Israel, unto Jerusalem, to bring up the ark of the covenant of the Lord out of the city of David, which is Zion. Wherefore all the men of Israel assembled themselves unto the king in the feast which was in the 7th month. And all the elders of Israel came, and the Levites took up the ark, and they brought up the ark and the tabernacle of the congregation, and all the holy vessels that were in the tabernacle. These did the priests and Levites bring up. Skip down to verse 10. Agora ele vai pular para o verso 10. It says, "There was nothing in the ark save the 2 tables, which Moses put therein at Horeb, when the Lord made a covenant with the children of Israel, when they came out of Egypt. And it came to pass, when the priests were come out of the holy place, for all the priests that were present were sanctified, and did not then wait by course. Also the Levites, which were the singers, all of them of Asaph, of Heman, of Jeduthun, with their sons and their brethren, being arrayed in white linen, having cymbals and psalteries and harps, stood at the east end of the altar, and with them 120 priests, sounding with trumpets." Verse 13, "It came even to pass, as the trumpeters and singers were as one, to make one sound to be heard in praising and thanking the Lord. And when they lifted up their voice with the trumpets and cymbals and instruments of music, and praised the Lord, saying, For he is good, for his mercy endureth forever, then the house was filled with a cloud, even the house of the Lord, so that the priests could not stand to minister by reason of the cloud, for the glory of the Lord had filled the house of God." Segundo Crônicas 5 até o 6, depois a gente vai pular para o 10 até o 14. Assim se acabou toda a obra que Salomão fez para a casa do Senhor. Então trouxe Salomão as coisas que seu pai Davi havia consagrado, a prata, o ouro e todos os objetos, e pô-los entre os tesouros da casa de Deus. Então Salomão congregou em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos, os chefes dos pais entre os filhos de Israel, para fazerem subir a arca da aliança do Senhor, da cidade de Davi, que é Sião. E todos os homens de Israel se congregaram ao rei na ocasião da festa, que foi no 7º mês. E vieram todos os anciãos de Israel, e os levitas levantaram a arca, e fizeram subir a arca e a tenda da congregação, com todos os objetos sagrados que estavam na tenda. Os sacerdotes e os levitas o fizeram subir. Did you read 6 or you skip? You skip from 6, right? Yes, Verse I didn't 10. read 6. Okay. Verso 10, agora. Na arca não havia coisa alguma, senão as 2 tábuas que Moisés tinha posto em Horebe, quando o Senhor fez aliança com os filhos de Israel, saindo eles do Egito. E sucedeu que, saindo os sacerdotes do santuário, porque todos os sacerdotes que ali se acharam, se santificaram, sem respeitarem as suas turmas. E os levitas, que eram cantores, todos eles, de Asaf, de Emã, de Jedutum, de seus filhos e de seus irmãos, vestidos de linho fino, com símbolos, com saltérios e com harpas, estavam em pé para o oriente do altar, e com eles até 120 sacerdotes, que tocavam as trombetas. E aconteceu que quando eles uniformemente tocavam as trombetas, e cantavam para fazerem ouvir uma só voz, bendizendo e louvando ao Senhor, e levantando eles a voz com trombetas, símbolos e outros instrumentos musicais, e louvando ao Senhor, dizendo, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Então a casa se encheu de uma nuvem, a saber, a casa do Senhor. E os sacerdotes não podiam permanecer em pé para ministrar por causa da nuvem, porque a glória do Senhor encheu a casa de Deus. Okay, so if you look at this passage, Se olharmos para essa passagem, it's talking about the temple dedication, está falando da dedicação do templo, which we're saying is taking place here at prediction before midnight. que estamos dizendo que aconteceu ali na predição antes da meia-noite. And we can parallel the developments here with the midnight cry in Millerite history. Podemos fazer um paralelo aqui com os desenvolvimentos que aconteceram no clamor da meia-noite na história milerita. Because we see here that the priests had assembled themselves, they had gathered. Porque vimos aqui que os sacerdotes se ajuntaram, se congregaram, Right, and at the Exeter camp, they had gathered,
E na campal de Exeter, eles estavam todos reunidos, congregados. And these priests, it says, they were all sanctified. E os sacerdotes aqui são considerados, são todos santificados, estão And todos if santificados. you read of the history of the Exeter camp, Se você ler a história do campal de Exeter, there were fanatics in that camp existia fanáticos naquela campal. who, did they leave? Well, basically the fanaticism was extinguished Então, o fanatismo foi extinguido by the midnight cry message. pela mensagem do clamor da meia-noite. There were no more fanatics when Não. that message was proclaimed. Quando o clamor da meia-noite começou a ser pregado, não existiam mais fanáticos naquele Right, so lugar. the priests, they were all sanctified, Então, os sacerdotes estavam todos santificados. and they raised trumpets, Então, eles levantaram trombetas and they were one, e eram como um, and they lifted up their voice and gave a loud shout. e eles levantaram as vozes e gritaram alto. And that is paralleling what we saw at the midnight cry in Millerite history. Isso é um paralelo ao que vemos na história milerita do Right. clamor da So, meia-noite. prediction before midnight, Então, a predição antes da meia-noite. we could also identify it as the cry before midnight. Também podemos identificar como grito antes da meia-noite. Right. There is a message that is proclaimed here. Existe uma mensagem que é proclamada ali. This message that is being put in place since 2014. Essa mensagem que está sendo colocada no lugar desde 2014, Which is this prediction that has its basis in the book of Daniel. que é essa predição que tem suas bases no livro de Daniel. We've spoken of it as the battles of Rapha and Panium, Falamos como sendo as batalhas de Rafa e Pânium, right? Which is also World War III, que também é entendido como a Terceira Guerra Mundial, which begins by an attack on Russia, on the United States by Russia. que começa com um ataque nos Estados Unidos feito pela Rússia. And this event marks our arrival at midnight. E esse evento marca a nossa chegada à meia-noite. But this light, since 2014, has been under development, Essa luz tem sido desenvolvida desde 2014 and is being clarified point by point. e está sendo clarificada ponto a ponto. And there comes a point when this message is proclaimed E chega um ponto onde essa mensagem vai ser by proclamada, ou é the people in proclamada, this movement, by the by the keepers, people in this movement, pelas pessoas deste movimento, in a time when they're all sanctified. em um período onde estarão todos santificados. The fanatics have been done away with. Os fanáticos já foram lidados, já Right? foram That's what tirados. this shaking is doing. É isso que esses sacudiduras estão fazendo. It's weeding out the fanatics. Estão tirando os fanáticos. And then when they're all gone, E quando eles estiverem todos para this fora, message, the priest will be as one os sacerdotes serão como um, to give one message. para dar uma mensagem. And this message begins to attract the attention of the Levites. E essa mensagem começa a atrair a atenção dos levitas. And we can show through other lines that this is when the world starts to take notice. E podemos mostrar, através de outras linhas, que é aqui que o mundo começa a prestar atenção. Because right now as a movement we're hidden from the world. Porque agora nosso movimento está escondido do mundo. It's here when we first start seeing a public secular notice. É ali que começamos a ver que eles conseguem nos perceber, o mundo formal, o mundo secular começa a nos perceber. That there's a group of people that's saying such and such. Tem um grupo de pessoas ali que está falando isso e é mais aquilo. And the attention only grows progressively until then. E a atenção então começa a crescer cada vez mais. And when we reach midnight, Quando chegarmos à meia-noite, when our crazy ideas quando nossas ideias loucas that there's going to be another world war, de que vai haver uma terceira guerra mundial, there's going to be a global famine, que vai there's haver going to be a global economic crisis, uma crise econômica mundial, and that this World War III is going to begin with an attack by Russia on the United States. e de que essa terceira guerra mundial começa com o ataque da Rússia sobre os Estados Unidos. When these crazy things are fulfilled to the very letter in every particular, Quando essas coisas, essas loucuras começarem a se acontecer ao pé da letra, em cada detalhe, right, then these people will become the center of attention então esse povo vai se tornar o centro da atenção. on the basis of how did you know these things were going to happen. Como que vocês sabem que essas coisas iriam acontecer? Right. More can be said about that.
Tem mais coisas que podemos dizer sobre isso. But we're saying the prediction before midnight is the cry. The temple dedication is the midnight cry. Mas o que estamos dizendo é que a dedicação do templo é o clamor da meia-noite. It's identifying the proclamation of the message in the power of the Spirit. Identifica a proclamação de uma mensagem sobre o poder do Espírito. Right. So the temple is finished and it's dedicated. Então o templo é finalizado e dedicado. Right. The time period in which this cry is going forth. O período de tempo onde esse grito está passando. This time period in which the temple is being dedicated. É um paralelo a esse período de tempo, ao período de tempo onde esse templo está sendo dedicado. Which is prediction before midnight to midnight. Que é a predição antes da meia-noite até a meia-noite. And when you come to midnight, quando você chega à meia-noite, this was the 14th day of temple dedication. Esse é o 14º dia da dedicação do templo. All right, so now we're going to elaborate on the symbolic significance of the number 14. Agora vamos elaborar na significância profética do número 14. Let's turn to Matthew 1, verse 17. Vamos abrir em Mateus, capítulo 1, verso 17. Matthew 1, verse 17 says, Mateus 1:17 diz, it says, so all the generations from Abraham to David are 14 generations, and from David until the carrying away into Babylon are 14 generations, and from the carrying away into Babylon unto Christ are 14 generations. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até a deportação para a Babilônia, 14 gerações. E desde a deportação para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. So there are 14 generations from Abraham to David. 14 gerações de Abraão a Davi. David is the 14th generation. Davi é a 14ª geração. 14 generations from David to the Babylonian captivity. 14 gerações de Davi até a deportação para a Babilônia. And the Babylonian captivity marks the 14th generation. E o cativeiro babilônio marca a 14ª geração. And the Babylonian captivity to Christ are 14 generations. E o cativeiro babilônico até Cristo são 14 gerações. And Christ is the 14th generation. E aí Cristo é a 14ª geração. So David, the Babylonian captivity, and Christ. Então Davi, cativeiro babilônico e Cristo. What is their symbolic significance at midnight? Qual é a importância simbólica deles à meia-noite? What is associated with David? O que é associado com Davi? What did God do for David? O que Deus fez para Davi? Let's turn to Psalm 89, verse 3. Vamos para Salmos 89, verso 3. Psalm 89, verse 3, it says, I have made a covenant with my chosen. I have sworn unto David, my servant. Fiz concerto com o meu escolhido, jurei ao meu servo Davi. Salmo 89, 3. Let's turn to 2 Chronicles 13, verse 5. Segundo Crônicas 13, versículo 5. Segundo Crônicas 13, versículo 5. 2 Chronicles 13, verse 5 says, ought ye not to know that the Lord God of Israel gave the kingdom over Israel to David forever, even to him and to his sons by a covenant of salt? Porventura não vos convém saber que o Senhor Deus de Israel deu para sempre a Davi a soberania sobre Israel, a ele e a seus filhos por concerto de sal? Right, so David is associated with? Então Davi é associado com o quê? Does the Covenant. It says covenant. Right? So there's a covenant that is fully established at midnight. Então existe uma aliança estabelecida à meia-noite, represented by David. representada por Davi. Right? And we teach in this movement Nós ensinamos nesse that movimento since 9/11, que desde 11 de setembro, based on this study of the covenant lines, baseado nesse estudo das linhas de aliança, one of the foundational studies that we listed quais são os
estudos fundamentais que listamos, that since 9/11, God has been entering into covenant que desde 11 de setembro o Senhor está entrando em aliança with the church triumphant. com a igreja triunfante. And midnight marks the conclusion of this covenanting process E meia-noite marca a conclusão desse processo de aliança, as it relates to the priests. em relação aos sacerdotes. So we have a covenant here, Então temos a aliança A-L-I-A-N-C-A, with something under the sea. Yeah. Temos a aliança ali. the next 14th generation was the Babylonian captivity. A outra, 14ª geração, foi a geração que foi para o cativeiro babilônico. What does the Babylonian captivity symbolize? O que o cativeiro babilônico simboliza? Ellen White parallels the Babylonian captivity with the captivity in the wilderness over 1,260 years. Ellen White faz um paralelo do cativeiro babilônico com os 1260 anos de domínio papal. And the captivity over the 1,260 years, E esse cativeiro dos 1260 anos, the papacy's persecutions in that time as perseguições da igreja papal nesse tempo, are repeated when? são repetidas quando? At the Sunday law, Na lei dominical, right? não é isso? Na lei dominical Just tem o plain cativeiro great babilônico. controversy. It says the persecutions of the past will be repeated at the Sunday law. No grande conflito diz claramente que as perseguições do papado se repetirão no nosso tempo. But based on the structure we laid out here, the Sunday law for us as priests is midnight. Mas baseado no que mostramos aqui, a lei dominical para os sacerdotes é a meia-noite. Right? So what is being marked at midnight as represented by the Babylonian captivity Então, o que é representado à meia-noite como sendo um símbolo para o cativeiro babilônico? is persecution. Perseguição. We're seeing a persecution is now rekindled against God's people. A perseguição contra o povo de Deus começa novamente. How do I say persecution? P-E-R-S-E-G-U-I-C-A-O, with a snake on the A and something under the sea. But remember that everything in Bible prophecy Mas lembre-se que tudo na profecia bíblica is progressive. é progressiva. Persecution is the fires of persecution are raging at midnight against this group of people. O fogo da perseguição está queimando But contra esse grupo de it doesn't pessoas. begin there in an instant. Mas, apesar de estar assim, na meia-noite não começa ali instantaneamente. It begins before. Começa antes. And I'm saying when this cry goes forth, E o que ele diz é que quando esse grito it's dado, going to instigate a reaction. vai instigar uma reação. The persecution begins here A perseguição começa antes and it escalates progressively e escala progressivamente till you come to midnight. até chegar à meia-noite. The third 14 we identified O terceiro identificado, was geração, Christ. é Cristo. So we mark Christ over here. Então marcamos Cristo aqui. The same. Ah, não, sorry. C-R-I-S-T-O. What is the significance of identifying Christ here at midnight? Qual a significância de identificar Cristo ali à meia-noite? How many of us are familiar with the concept of the Mare and Mara vision? Quantos estão familiarizados com o conceito de mará e maré? Okay, so there's material on that in Portuguese. Tem material sobre isso em português, bastante, no site Alright. do livrinho. Basically, this concept, Basicamente, esse conceito. there are a number of words in the Bible translated as vision, Tem muitas palavras na Bíblia traduzidas como visão. and these words are Hazon, Mare, and Mara. Uma das palavras são razão, maré e mará. And these three words are symbols, they're prophetic symbols Essas três palavras são símbolos proféticos, for representing phases of experience that God's people go through. representando fases da experiência que o povo de Deus passa. Now that word mare, it means appearance, Essa palavra maré and it's simboliza um symbolizing the período appearance of Christ. e simboliza
appeared of? A aparência de Cristo. As you see in Daniel chapter Simboliza a aparição de chapter Cristo. 10. E é visto em Daniel 10. Right, where Christ appears, Onde Cristo aparece. and you see Daniel, he goes through a certain experience when he sees Christ. E aí Daniel passa por uma certa experiência quando ele vê a Cristo. He's humbled into the dust, Ele cai ao chão. and we see the angels lifting him up and preparing him to receive a message. E aí vemos os anjos o levantando e o preparando para receber uma mensagem. Isaiah, Jeremiah, Ezekiel, they all went through this Mare experience, Isaías, Jeremias, Ezequiel, todos passaram por essa mesma experiência. where they saw the appearance of Christ. Onde eles veem a aparição de Cristo. They're humbled into the dust, Eles caem no pó. and they are fitted up to do a work. E eles são preparados para fazer um trabalho. Right. Now, if you look at the illustrations of the Mare vision in the Bible, Agora, se você observar as ilustrações das visões Mará na Bíblia, this experience is located here at midnight. essas experiências são localizadas ali à meia-noite. And what is the Mare vision for us? Qual é a visão maré para nós? Right? We're not going to have a supernatural experience where we see Christ. Não vamos ter uma experiência sobrenatural com Cristo, onde vemos Cristo. How does Christ appear to us? Como Cristo vai aparecer para nós? He is the Word. Right? Ele é a palavra. He is the prophetic Word. Ele é a palavra profética. So there is a revelation of prophetic light Então existe uma revelação da palavra profética that is brought to you here at midnight. que traga à vista ali à meia-noite, That is represented as God's people coming face to face with it. que é representado pelo povo de Deus chegando face a face a eles. And this light leads them into an experience. E esse luz os leva a uma experiência. And this is the experience of all the prophets. E essa é a experiência de todos os profetas. And this Mare vision, E essa visão maré, or rather the experience that follows the Mare vision, a experiência que segue depois da visão maré, we also refer to it as the binding off experience. referimos como a experiência de atamento. Do you wanna write that? Yeah. After here? Yeah. How much time did I have? I didn't check what time I started. Daniel? Quanto tempo? Yeah, you can finish. Okay. Last point, O último ponto. and we read that when the dedication was complete, Quando a dedicação foi completa, the temple was filled with God's glory so that no one could enter. o templo se encheu da glória de Deus e ninguém pôde entrar. Right? And if the priest can't enter to minister, E se os sacerdotes não conseguem entrar para ministrar, there's no atonement for sin. não tem intercessão pelo pecado. Showing that at midnight, Mostrando que à meia-noite, when the temple is filled with God's glory, quando o templo estiver cheio da glória de Deus, it's marking the end of probation for the priest. marca o fim do tempo de prova para os sacerdotes. Okay. So, in summary, Em resumo, I think this is as far as we're going to go with this line. é até aí que a gente vai com essa linha. And we're saying it's illustrating the development of this message Ele está mostrando que ilustra o desenvolvimento dessa mensagem and the proclamation of it in the cry that precedes midnight. e a proclamação do clamor que precede a meia-noite. But it's also identifying the development of the church that gives this message. Mas também ilustra o desenvolvimento da igreja que produz essa mensagem. And as the cry is given at midnight, E assim como o grito é dado à meia-noite, the church that gives the cry is organized and ready to do this work as the cry is given at the prediction before midnight. assim como o grito é dado na predição antes da meia-noite, The church that gives this cry is organized and ready to do this work at the very same way, Mark. a igreja que está pronta para dar esse clamor também está pronta na Bringing predição you- antes da meia-noite. Bring it to the end of the work for the priests as far as their probation is concerned. Isso leva ao fim do trabalho dos sacerdotes relacionado ao tempo de prova deles. So we will
stop here and we'll pick up after the break. Vamos parar aqui e continuar depois da pausa. Father in heaven, we thank you for all we've been able to cover. Pai Celeste, estamos agradecidos pelo que pudemos cobrir. Lord, we ask that your Spirit may be with us to help us to understand, Eu peço que o seu Santo Espírito esteja conosco para nos ajudar a entender o que estudamos. and where we don't understand, to help us to be encouraged. E o que nós não tivermos entendido, ajude-nos a sermos For Lord, your word fortalecidos. says, if we seek you, we will find you. Pai Celeste, tua palavra diz que se buscarmos, o encontraremos. If we search for you with all our heart. Se procurarmos, o Senhor encherá nossos corações. Please bless us now as we break, Abençoe-nos agora enquanto paramos. for we ask it in Jesus' name. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amen. Amém.